Piauí, moro em Petrolina, estudo aí. E é isso. E eu vivo para Jesus. Jesus me chamou, o Glauber sempre me dando o privilégio de poder servir a Deus junto com vocês. E essa grande responsabilidade, né, que é falar do amor de Jesus. E assim, essa ministração que Deus colocou no meu coração, 2021, ano novo, né? A galera começa o ano colocando suas metas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero um ano novo, né? E a mensagem que Deus falou para mim pode. Muitas vezes eu já ministrei sobre isso, só porque para uma mensagem evangelística para pessoas que não conhecem Jesus, que ainda não se renderam ao amor de Jesus. E Deus me deu essa palavra um pouco modificada, mas uma mensagem evangelística para os seus, para aqueles que já aceitaram Jesus. olha que engraçado, sabe? Então, de fato, essa mensagem é para evangelizar os filhos de Deus mesmo, os filhos de Jesus, quem já se rendeu. E se eu pudesse falar um pouco sobre o tema dessa ministração, seria decisão, determinar e como a graça acompanha uma decisão. Nós decidimos algo e a graça nos acompanha. Mais ou menos sobre isso a gente vai continuar entendendo isso. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos 26. Atos 26, versículo 15 ao 22. Bom, vou ler aqui, pessoal. Está aqui todo num contexto, né, que Paulo foi condenado, Paulo pediu para falar para o imperador César, ele necessitava que fosse julgado pelo imperador, justamente porque ele sabia que era justo. Enfim, chega que Paulo está diante do rei Agripa e da irmã dele, e vai falar justamente sobre o seu testemunho, como que levou toda essa confusão, todo esse barraco que aconteceu com a galera querendo prender Paulo e matar Paulo, dizendo que Paulo estava menosprezando as leis dos judeus, que ele não cumpria as leis. Pelo contrário, a gente já entende toda essa questão. Mas vamos ser direto no objetivo que o Espírito Santo quer nos levar. Quem é o Senhor? Versículo 15 de Atos 26. E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você estava perseguindo. Agora levante-se e ande, pois eu apareci para nomear você como meu servo e pregador da verdade. Você vai falar ao mundo a respeito desta experiência e das outras em que eu aparecerei ainda a você. E das outras que eu aparecerei ainda a você. Vamos ser fixos. Você será protegido por mim, tanto do seu próprio povo como dos estrangeiros. Sim, eu vou enviar você aos estrangeiros, a fim de abrir os olhos deles para a sua verdadeira situação, para que eles possam se converter e viver na luz de Deus, em lugar de viverem na escuridão de Satanás. Para que possam receber perdão pelos seus pecados e a herança eterna, juntamente com todos aqueles cujos pecados são purificados e são separados pela fé em mim. E, portanto, rei Agripa, eu não fui desobediente àquela visão do céu. Preguei primeiramente os que estavam em Damasco e depois em Jerusalém e pela Judéia, e também aos não-judeus, dizendo que todos devem abandonar seus pecados e voltar-se para Deus. Agora, essa é uma parte importante para a gente fixar. E provar seu arrependimento com a prática de obras dignas. E provar seu arrependimento com a prática de obras dignas. Depois que a gente aceita Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E é muito natural que a gente comece a ministrar ou a simplesmente conversar sobre o nosso testemunho, sobre da onde Jesus nos tirou. Jesus me tirou das drogas, da bebida, da prostituição, me tirou do ateísmo, me tirou de um monte de coisa. Ok, mas a gente se engana que o nosso testemunho não é somente da onde Deus nos resgatou. Não é somente quem éramos sem Jesus. O nosso testemunho, que é a nossa verdadeira situação, como foi dito aqui, é todos os dias. Por exemplo, Deus quer que a gente continue a contar o nosso testemunho todos os dias. Ou seja, todos os dias precisamos voltar ao arrependimento,
porque é algo que Cristo nos resgata todos os dias, mesmo ter nascido de novo, mesmo ter citado Cristo. Então é por isso que essa mensagem é uma mensagem evangelística para os cristãos, para os seus, para os filhos de Jesus. E é preciso decidir. O arrependimento não é uma culpa, ó céus, ó terra, ó mar, quão pecador eu sou. Não é isso. O arrependimento é viver em novidade, mudança de comportamento. E provar seu arrependimento com a prática de obras dignas. Quer dizer que as nossas ações comprovam o nosso arrependimento. Nós não nos arrependemos para fazer boas obras. Nós fazemos boas obras porque nos arrependemos. Amém? Ok. E isso é preciso que a gente decida, determine. E é muito importante a gente levar isso agora, início de ano, 2021, para que a gente determine. Olha, eu determino que eu não vou fazer isso. Eu quero ler mais esse ano. Eu quero me exercitar mais. Eu quero ir mais à igreja. Não é sobre o que você faz. É sobre quem você decide ser. E você determina. Bom, eu serei alguém que está disposta a se arrepender todos os dias. E aí vem a graça, certo? A graça, ela não veio para anular a lei, ela veio para nos ajudar a cumprir a lei. Então, a graça nos acompanha mediante e após uma decisão. Eu decido, eu determino. Deus, realmente o que tem para hoje é isso. Eu sou horrível, eu sou o auge, mas assim, a minha graça te basta. Cristo fala pra gente, minha graça te basta. E quando se vem falando de graça te basta, talvez a gente interprete assim, olha, como se alguém chegasse numa casa e não tivesse nada para comer lá. E lá só tem, sei lá, um miojo. Aí você fala, não, mas só tem um miojo, já basta para mim comer. Mas não é sobre isso. É como se você chegasse num restaurante muito top, que tem todo tipo de comida, e a graça te basta. Isso da graça bastar pra gente não é porque só tem só é graça. Isso já é suficiente para mim. Gente, a graça é tudo. É um oceano, entendeu? É tudo mesmo, entendeu? E quando a gente vê em Romanos 4:4, que fala que nós hoje estamos debaixo da graça. Não somente a justiça e o nosso jugo que é abaixo da graça. É porque a gente não é nada sem a graça. Tipo assim, nós não somos nada sem graça. Velho, realmente nada. Não há nada que possamos fazer sem a graça de Deus. E para que eu perceba, a graça nos cerca de uma maneira tão delicada no nosso cotidiano, sei lá, eu ir na geladeira e ter uma água gelada muito boa, sendo para uma questão de um milagre, para agora, no Covid, onde muita gente foi guardado mesmo pelo sangue de Jesus, que a gente não se contaminou, nossos familiares estão livres, e ainda assim, aqueles que se contaminaram ou aconteceu alguma tragédia, poxa, Deus ainda assim está no controle. Deus ainda assim está no controle. Então, a graça ainda superabundou, mesmo em situações que a gente não consegue compreender, porque é uma paz que excede todo o entendimento. Então, qual é a função, assim, dessa ministração? Determine ser menos orgulhoso e aceite a graça. É isso. É isso que Deus vem falando pra mim. Sempre quando eu vou ministrar, eu acho que todas as vezes quando eu recebo um convite para ministrar, eu estou tentando entender uma questão com Deus, eu estou precisando ser curada de alguma coisa. Eu geralmente não tô bem espiritualmente. Real. Toda vez. Eu nunca tô bem espiritualmente. Quando eu tô de boa espiritualmente, Deus nunca me chama para ministrar. Nunca. Mas quando eu tô bem, só a graça de Deus, aí ele me chama. E é isso mesmo. Nós dependemos da graça e só a graça nos basta. E isso é uma questão importante, porque depois que a gente aceita Cristo, a gente vai para a igreja, a gente fica tão empolgado em serviço, em obras ministeriais, e nossa vida devocional está até em dias, a gente está orando todo dia, mas a gente acaba nos estacionando, sabe? A gente deixa de crescer em maturidade.
Ou seja, a gente fica pensando que é santo. A gente fica pensando que a gente não tem mais problema para resolver. A gente fica pensando que tá tudo certo, pô, Deus. Eu oro por todo mundo, oro pelo meu vizinho, sou uma pessoa boa e tal. Tô indo, eu faço minha oração do Pai Nosso, mas a gente perdeu aquele coração contrito, aquela sensibilidade do arrependimento quando a gente era lascado, quando a gente era muito pecador mesmo, que a sociedade nos julgava. Agora, a sociedade não mais nos julga, mas a gente fica tipo, pô, então eu tô aqui de boa, vou pra igreja com a Bíblia debaixo do braço, tô tranquilo, na paz, pago minhas contas, sou um cidadão responsável, mas, real, você ainda assim é um pecador top. Você ainda precisa muito se arrepender como precisou antes de Cristo. Você, resumindo, você é um lixinho ainda. Você precisa muito da graça. E isso, cara, isso é muito perigoso mesmo. Os tipos de cristão, na verdade, as pessoas mais difíceis de se evangelizar são os próprios cristãos. Não, cristão não, os crentes. E é por isso que eu gostaria de falar para vocês que essa ministração, ela é para os crentes, sabe? E eu gostaria mesmo que a gente fosse menos crente e mais cristão, sabe? Real, oficial. Eu acho que o mundo já tem muito crente mesmo, já tem muita gente de boa pinta que vai para a igreja e poucas pessoas que se arrependem de verdade. Ou seja, poucas pessoas que acordam de manhã e falam assim: Deus, eu sou um bosta, entendeu? Eu sou um bosta, eu preciso muito de você. Porque a nossa vida ministerial, ela é revelada não num púlpito, não nas obras, não em nada disso. A nossa vida ministerial, ela é revelada na delicadeza que a gente leva os nossos dias. Ou seja, a gente trata mal os nossos familiares muitas vezes, a gente se irrita facilmente com aquelas pessoas que mais nos amam, a gente dedica pouco tempo aos nossos vizinhos, a gente dedica pouco tempo à caridade, sei lá. Eu tô aqui na rua, tem um cara que tá na lanchonete e ele não comeu. Por que não pagar um lanche para essa pessoa? Sabe? Ou simplesmente um bom dia com sinceridade, um bom dia com verdade, com aquela gentileza de bom dia, sabe? Isso muda real o clima, e é isso. Sejamos mais cristãos e menos crentes. Então, decida, vamos nós determinar, nos arrepender. E isso é um exercício de honestidade, porque a realidade é que a gente sem Cristo, mano, a única coisa que tem de bom é Cristo em nós. Nada da gente presta, nada. Então isso é um exercício de honestidade e de humildade. Isso é muito necessário. Então que a nossa oração seja: faz-me pequeno, Jesus, pequeno e frágil, dependendo apenas do teu amor. Já basta. Sabe? E o que é muito bonito é que a gente fala aqui, que em Romanos diz que nós estamos debaixo da graça. Quer dizer que nós não somos nada sem a graça, né? E a graça, ela preenche. Ela preenche algo. Então, para que você seja preenchido, é preciso que você esteja vazio. Entendeu? Vazio mesmo, esvazie de você. E quem é que tá vazio? É o pecador, é o viciado, é o drogado, é a prostituta, sabe? É o crente que sabe que é soberbo, que é orgulhoso, que é vaidoso. É o crente que sabe que sente inveja do outro irmão, da vida ministerial do outro irmão. Então, ele sabe disso. E ele vai lá para Jesus e fala. E ele fala assim: pai, poxa, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Mas assim, dar-me um coração puro. Dar-me um coração puro, uma motivação certa, uma motivação sincera. Eu quero, é como uma canção que eu conheci. Eu quero subir as montanhas de mãos levantadas. Quer dizer que eu dependo muito de você para tudo, entendeu? Imagine como é subir uma escada de mão levantada com uma inclinação muito alta. É difícil, você vai cair. Mas é o Senhor que nos puxa, que nos sustenta, porque a graça dele nos basta. Não porque, só tem a graça para mim. É porque ela é super abundante mesmo, de que, poxa,
Enfim. E eu gostaria de ler para vocês um trecho de um livro que eu tô lendo esses tempos e tá, eu fiquei tipo, uau, uau, uau. Que é Evangelho Maltrapilho, e eu realmente indico para vocês. E até o livro que o pastor indicou para a gente ler, o pastor Ivan. E, bom, primeiro, quando eu vou ler aqui a sinopse do livro, ele fala o seguinte: olha, esse livro não é para os super espirituais, é para os super vacilantes em fé, é para os pecadores. Então eu pensei, poxa, esse livro é para mim. Então eu vou aqui ler para vocês da hora, viu? Jesus afirma, com efeito, que o reino de seu Pai não é uma subdivisão para os justos, nem para os que se sentem possuir o segredo do estado da salvação. O reino não é um condomínio fechado, elegante, com regras snobs a respeito de quem vai poder viver ali dentro. Não, ele é para um elenco mais numeroso de pessoas, mais rústico e menos exigente, que compreende que são pecadores porque já experimentaram o efeito nauseante da luta moral. São esses pecadores convidados, chamados por Jesus, para se aproximarem com ele ao redor da mesa de banquete. Essa história permanece perturbadora para aqueles que não compreendem que homens e mulheres que são verdadeiramente preenchidos com a luz são aqueles que fitaram profundamente as trevas da sua própria existência imperfeita. E Santo Agostinho costumava falar o seguinte: os homens mais santos são os mais conscientes do seu próprio pecado. Então, se você acordar num dia e você não perceber uns 4, 5, 20, 30 mil pecados em você, tem algum problema com você, tem algum problema real com você. E assim, é muito bom. Cara, eu realmente anseio mesmo que a gente acorde todo dia e descubra um monte de pecado na gente. O quanto que a gente é um bosta, o quanto que a gente é pecador. Para que a gente perceba, uau, eu preciso da graça. Aí eu venho, e a graça abunda em mim, a graça me preenche. E assim eu já não sou mais eu. Eu sou o Espírito Santo de Deus que vem de graça para mim. Então, é muito importante que sejamos honestos e humildes para reconhecer o quão pecadores somos, para que a gente receba a graça. Você nunca, ninguém nunca vai receber a graça de Jesus sendo santo. Você recebe justamente porque você não é. Aí você precisa dela. Então, novamente, exercite essa humildade de arrependimento. E aí sim, você vai praticar as boas obras, obras dignas, como Paulo falou, e vai provar o seu arrependimento com a prática de obras dignas. Bom, vou continuar aqui. A igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. A boa nova, olha isso. A boa nova significa que podemos parar de mentir a nós mesmos. O doce som da graça admirável nos salva da necessidade de auto-engano. Ela nos impede de negar que, embora Cristo tenha sido vitorioso, a batalha contra a lascívia, a cobiça e o orgulho ainda ecoa dentro de nós. Na condição de pecador redimido, posso reconhecer com qual frequência que sou insensível, irritável, exasperoso e rancoroso com os que me são mais próximos. Quando vou à igreja, posso deixar meu chapéu branco em casa e admitir que falhei. Deus não apenas me ama como sou, mas também me conhece como sou. Por causa disso, não preciso aplicar maquiagem espiritual para me fazer aceitável diante dele. Posso reconhecer a posse de minha carência, de minha miséria e de minha impotência. E isso, sabe? E isso é justificação por meio de Cristo. Graça. Graça. E novamente, vamos relembrar Romanos 4:4. Nós vivemos debaixo da graça. Ou seja, não há nada que a gente possa fazer sem a graça. A sua própria existência é graça.
Gente, até quando vai acontecer a fecundação para que a gente possa nascer, é um monte de espermatozoide, é um monte de possibilidade, sabe? E você nasce, você surge, assim, é muito... Cara, isso é muito improvável. Você é improvável, entendeu? Só Deus para te escolher, entende? Para te colocar. Isso é de fato uma graça. E graça é um cuidado na delicadeza. Como às vezes eu vou na geladeira e quase não tem água gelada. Então quando eu encontro, eu vejo graça. Graça de Deus em tudo, sabe? E eu vou ler aqui mais um pouquinho. Rapidinho. A igreja deve estar constantemente consciente de que sua fé é fraca, seu conhecimento incompleto, sua profissão de fé hesitante, de modo que não há único pecado ou falha do qual ela não seja de um modo ou de outro culpado. Tá vendo? A gente tem pelo que se arrepender e muito, muito, muito. E glória a Deus por isso, sabe? Glória a Deus. Porque se eu tenho pelo que me arrepender, quer dizer que eu tenho muito para o qual receber, que é provisão de graça na minha vida. Isso porque um dia eu determinei, e eu me decidi. Cara, eu não vou mais pecar. Cara, eu não vou mais fazer isso. Esse erro eu não vou cometer novamente. Eu não preciso disso, sabe? A graça de Jesus Cristo me basta. Eu decidi. Aí, após a minha decisão, vem a graça de Deus para me ajudar. Porque, sinceramente, se alguma vez na vida, e eu já tentei mesmo, irmão, já tentei mesmo deixar algum pecado, deixar alguma mania, deixar algum vício pelo meu esforço. E deu muita merda, não deu certo. Acredite, e nunca vai dar certo. Então, no dia que eu falei assim, tipo, que eu mudei a minha linguagem, sabe? Tudo isso, a gente tem que aprender a dar comando à nossa mente. Dar comando à nossa mente através da palavra de Deus. E Jesus Cristo fez a mesma coisa quando foi tentado, quando estava em jejum. Ele rebateu Satanás com a palavra. Então, ele estava dando comando. Então, a gente tem que aprender a usar a palavra como comando, como código para as nossas atitudes. Então, quando eu passei a falar, olha, eu não vou fazer isso, mas não é porque eu não vou fazer isso, é porque o Senhor vai me sustentar. O Senhor vai me sustentar. O Senhor vai me sustentar naquilo que eu preciso. O Senhor vai me sustentar na santificação. O Senhor vai me sustentar nisso tudo. Isso é, novamente, exercício de honestidade, de saber que você não faz nada. E é um exercício de humildade. Pai, vem me socorrer. Afasta de mim esse cálice. É isso, o próprio Jesus fez isso. Né? E ainda assim, esses tempos eu venho orado muito o Pai Nosso. Gente, eu não tô rezando, não, é porque eu tô sendo muito tocada quando eu tô orando o Pai Nosso. E assim, a oração que mais me toca é o Pai Nosso. Porque assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não os deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque um dia eu cheguei em Deus e eu pensei, eu nem sei orar, sabe? Eu nem sei orar. Então, se Jesus Cristo é o meu intercessor, e ele ora por mim, ele está à direita do Pai, e ele me ensinou uma oração. Então, uau, eu tenho um poder muito grande que eu posso operar através da minha palavra e eu estou esquecendo de exercitar. Sabe? Então, assim, eu acho que ore o Pai Nosso. Tem a sua oração, eu tenho meus desabafos, minhas fofocas com Deus, entendeu? Eu falo muito para Deus os meus áudios, entendeu? Mas depois que eu passei, mano, a orar o Pai Nosso, real, mudou a minha vida. E eu gostaria de encerrar lendo um salmo. Salmo que Deus me colocou no meu coração. O Salmo 50. Salmo 50. Tô botando os irmãos para ler muito hoje. Muito bem. Vamos começar o ano lendo.
Salmo 50. Vou ler aqui, pessoal. Ó poderoso Deus, ó Senhor, convoca toda a humanidade de um lado a outro da terra. A gloriosa luz de Deus brilha no alto do Monte Sião, o mais belo lugar do mundo. Nosso Deus se aproxima e fala, com voz poderosa. À sua frente há um grande fogo que devora. À sua volta há uma forte tempestade. Ele veio para julgar seu povo, chamou os céus e a terra para serem testemunhas e diz: reúna o meu povo, aqueles que tomaram compromisso de me obedecer. Determine, obedeça, oferecendo o sacrifício no meu altar. Deus julgará seu povo com a mais perfeita justiça. Os céus anunciam que ele é justo. Ó, meu povo, escute bem o que vou falar. Estas são as minhas acusações contra você, Israel. Ouça bem, porque eu sou o seu Deus. Não estou zangado por causa dos sacrifícios e das ofertas queimadas que vocês trazem diariamente ao meu altar. Mas bois e bodes não é o que realmente desejo receber de vocês. Porque todos os animais nas florestas, todos os que pastam sobre o monte, são meus. As aves dos montes, os animais do campo, todos eles me pertencem. Se eu tivesse fome, não precisaria lhe pedir alguma coisa, pois tudo que há no mundo é meu. Não pense que preciso de carne dos bois e do sangue dos cabritos que vocês oferecem no altar. Atenção. O que realmente desejo de vocês é o seguinte: tenham sempre um coração cheio de gratidão e cumpram as promessas de obediência que me fizeram. Confiem em mim quando estiverem em dificuldade. Assim, eu os salvarei e vocês me darão glória. Basicamente assim, determine que você vai obedecer, que é o arrependimento. E depois ele fala, confie em mim. Depois que ele pede obediência, ele pede para confiar. Ou seja, você não vai fazer nada que presta para o Senhor confiando em você. Vai ser a graça de Deus. Então, confiar em mim é tipo assim, receba a minha graça para fazer isso, porque sem isso você não vai conseguir me obedecer. Mas, versículo 16 de Salmo 50. Mas ao pecador teimoso e desobediente, Deus diz: de que adianta ficar repetindo as minhas ordens escritas e as minhas promessas? Isso é o crente, tá vendo? A gente tem que ser cristão. Se no fundo do coração você despreza a minha disciplina e desobedece a minha palavra, você sente prazer em ver o ladrão roubar e procura a companhia de quem rouba a mulher do próximo. Sua boca está sempre pronta a falar coisas ruins e espalhar mentira. A gente fofocando no grupo dos amigos. Brincadeira, gente. No senso de humor é assim. Com suas palavras de calúnia, vocês procuram destruir seu próprio irmão. Até agora estive calado, e por isso você pensou que eu não me importava. Mas agora chegou a hora do seu julgamento. Eu lhe mostrarei todos os seus pecados. Pensem nisso e arrependam-se, todos vocês que deixaram Deus de lado, se recusarem. Ele destruirá cada um de vocês, e ninguém poderá lhes dar a menor ajuda para escapar. Atenção. Sabe quem é que me louva de verdade? É a pessoa que me dá a oferta de um coração agradecido. Quem se esforça para andar nos meus caminhos receberá a salvação de Deus. Amém, irmão. Até aqui, Deus mandou contar para vocês, contar para mim, real. E eu gostaria de orar com vocês. Amém? E eu vou orar o Pai Nosso. Eu realmente estou nisso de que é isso. E que você possa orar em seguida a sua oração particular, sabe? Só você sabe os desabafos que precisa fazer para Deus. Só você. Sabe? E que você fixe na sua mente algumas palavras de ordem, que foi o tema dessa ministração. Decida ser determinado a obedecer Cristo mediante a graça dele. Ou seja, confia, tá tudo bem, tá tudo certo mesmo. E isso porque você exercita a honestidade e a humildade de chegar diante do nosso Pai, sem maquiagem alguma super espiritual, e voltar mesmo ao coração contrito, aquele velho amor quando a gente estava todo cheio de pecado. Mas a gente ainda tá todo cheio de pecado.
É isso. Essa é a essência que Jesus quis contar para mim, para que eu começasse o ano meditando nisso. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém.